Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Patrícia Grilli. Eu sou psicóloga, psicodramatista e sou orientadora de negócios, consultora de negócios para psicólogos que são iniciantes ou que estão retomando a sua carreira empreendedora. Faço um trabalho de início de carreira com vocês aqui, para retomada desse mundo autônomo, livre e empreendedor. E é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje, nessa palestra para o Conapsi. Antes de mais nada, gostaria de agradecer bastante a oportunidade de estar aqui falando um pouco do meu trabalho e ensinando um pouco para vocês sobre identidade profissional. É isso que a gente vai falar hoje. Mas como sou psicodramatista, não posso nunca esquecer que, antes de mais nada, nós somos seres de relação. Nós não vivemos sozinhos, nós sempre temos um tu na nossa vida. Os nossos pacientes, os nossos clientes, o mercado como um todo, nada mais são do que outras pessoas. E essas pessoas fazem parte da nossa vida. Cabe a nós descobrir o nosso caminho nessa jornada e como que a gente vai poder ajudar essas pessoas da melhor maneira possível. Para a gente poder descobrir, então, qual é a nossa identidade profissional, a gente tem que descobrir aonde ela vai atuar. Em que lugar desse planeta a gente vai encontrar um cantinho que é só nosso. E como que a gente vai poder fazer para fazer essa ideia vingar e realmente se tornar um negócio de sucesso. Eu trouxe aqui para vocês essa estrutura. Ela tem três momentos aqui. Cada momento desse vai dizer de um nível nessa estrutura que a gente vive hoje, pensando no nível de negócios, tá? Essa estrutura aqui em cima, a primeira delas, é o que a gente chama do mapa do ambiente, tá? Aqui, basicamente, a gente vai encontrar tudo que te ajuda a compreender o contexto no qual você está inserido, no qual você, enquanto psicólogo, dono do seu negócio, vai entrar. Você tem que saber muito bem aonde você está pisando. E é você que cria também esse ambiente através da sua ação e através de como você imagina os seus passos. Então, vamos entender o que tem aqui nesse nível, tá? Vamos imaginar que esse quadradinho aqui é o seu negócio, tá bom? Só a termos de ilustração. Existem várias coisas que estão orbitando em volta do seu negócio. Você tem outras pessoas, outros psicólogos. Então, você tem outros psicólogos aqui que estão trabalhando junto com você. Às vezes na mesma clínica, às vezes na mesma rua, às vezes na mesma cidade, enfim. Ou em cidades diferentes, são outros colegas atuantes. Você tem as pessoas que trabalham com coisas que não são exatamente a mesma coisa que ti, mas que são indiretamente seus concorrentes, como, por exemplo, o pessoal que trabalha com serviços esotéricos em geral, tarô, astrologia, terapia de vidas passadas, enfim, todas essas práticas que trabalham com outros preceitos e outras teorias que não são as teorias científicas da psicologia, são sim seus concorrentes, mas concorrentes indiretos. Eles não fazem a mesma coisa que você faz. Porém, as pessoas os recorrem porque acreditam que a solução ali vai ser mais rápida. Então, você tem que pensar como fazer para não dar essa impressão, né? A gente tem também a religião como um todo, tá? A gente sabe que muitas religiões, infelizmente até hoje, ainda pregam que para você resolver todos os seus problemas, você só tem que ser temente a Deus. Nada contra as religiões, mas eu acredito que a gente precisa saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E tantas outras religiões já indicam, inclusive, os serviços da psicologia aos seus fiéis. Mas mesmo assim, tem muita gente que prefere confessar para o padre do que ir fazer uma terapia, investir um tempo e um dinheiro no seu processo de autodescoberta. Além disso, a gente tem mais recentemente uma onda, né, dos coaches em geral. Então, é chique ser coach hoje em dia. É bacana você dizer que você é coach. Quando eu falo que eu trabalho com consultoria profissional, a primeira coisa que me perguntam, mas você é coach? Não, gente, eu sou psicodramatista, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de papéis, que a gente chama de roleplay. Então isso me habilita para poder treinar papéis novos com as pessoas. Eu não preciso ser coach para fazer isso, mas a gente imagina que se você quer trabalhar com desenvolvimento de carreira, com desenvolvimento de papéis, você precisa ser coach? Então pensa só, uma coisa que poderia ser da atuação dentro da psicologia, no campo da orientação vocacional, as pessoas e o mercado em geral já estão escolhendo essa outra categoria de serviços, que é muito interessante, é muito bacana, porque eles entregam resultado.
coisa que nós ficamos com muito receio de entregar, tá? Mas esse aí é um papo para uma outra palestra. Beleza, então o que eu tô querendo dizer? Que você precisa saber onde você tá botando o seu pezinho. Você tem que saber aí na sua cidade, quantos psicólogos tem? No bairro que você vai abrir seu consultório, se é que você vai fazer isso. Como é a distribuição? As pessoas têm a cultura de usar o psicólogo, de escolher o psicólogo para te ajudar numa situação de crise ou numa situação de querer melhorar ainda vez mais? Essa é uma cultura recorrente de onde você vive? Se não, a gente vai ver que esse é um papel que você vai ter que desenvolver, tá? E claro, além dessa estrutura enorme que também vai envolver governo, vai envolver as outras grandes empresas, vai envolver todo esse mundo capitalista que a gente está vivendo, que a gente não pode deixar de acompanhar, tá? A gente sabe, agora a gente está numa época de crise no Brasil, enfim, crise política principalmente. Isso influencia no nosso trabalho? Isso aumenta ou isso diminui a nossa demanda? Como que a gente se posiciona? Então são várias questões que a gente tem que entender para além do campo do indivíduo, né? A gente tem que perceber também o mundo e como a gente se insere nele enquanto donos do nosso negócio. E aqui eu venho com o nosso negócio. Mais pra frente vocês vão ver que o nosso negócio ele se divide em 9 grandes categorias de coisas dentro dele, tá? Que hoje, neste vídeo, eu vou apenas citar, eu não vou explicar, porque isso é o bônus para quem participar aí do congresso no modo prêmio, vai ganhar o meu bônus, que é eu explicar realmente cada um desses 9 passos e como eles funcionam, tá? Enfim, você tem aqui, você, dono do seu negócio, você vai colocar a sua ideia em ação nesse negócio que você vai desenvolver. Eu vou dar aqui vários exemplos da clínica, tá? Porque eu tenho 6 anos de experiência clínica. Porém, outras pessoas me procuram, então, desenvolvendo negócios diferenciados, como abrir clínicas para pessoas que querem tirar porte de arma no ramo da segurança. Por exemplo, pessoas que querem trabalhar com psicologia social e querem criar um negócio nesse campo. Pessoas que querem desenvolver a psicologia escolar de uma forma particular, oferecendo serviço para as escolas, enfim. Você não precisa apenas fazer a psicologia clínica, tá? Mas os meus exemplos aqui vão ser da clínica, pela grande maioria de vocês e do outro lado também gostariam de empreender na clínica, né? Então, vamos lá. A gente tem o último nível aqui, que é o nível mais interno, que a gente chama de proposta de valor, tá? Vou fazer aqui esse desenho aqui, já já eu explico qual que é a lógica dele, tá? Então, assim, eu não vou desenhar nesse papel, mas mais pra frente vocês vão ver também que logo aqui abaixo vai ter um outro desenho de uma outra bolinha que vai representar todos os aspectos que eu trabalho no que eu chamo da sua identidade pessoal e profissional, ok? Então, se a gente for perceber, existem níveis, né? Você tem um nível macro, um nível que diz a respeito especificamente do teu negócio, porque as pessoas vão entender como sendo o teu negócio. Mais interno, tem o que a gente chama de proposta de valor, que tem a ver com o que você oferece. Então, esse quadradinho especificamente vai falar da sua proposta de valor. Essa bolinha representa o seu cliente. Porém, você não consegue oferecer um bom serviço e nem ter uma proposta de valor reconhecida por esse mercado se você não tiver a sua identidade profissional muito bem estabelecida e desenvolvida. Então, eu contei essa realidade aqui para vocês perceberem que nós sim precisamos pensar no que é de fora, mas a minha proposta de trabalho, tanto nas consultorias que eu faço, tanto aqui para vocês perceberem, é usada. E é o seguinte, eu acredito que o caminho que você precisa trilhar para construir um negócio de sucesso, principalmente para você, que seja a sua cara, é um caminho que parta da sua identidade em direção do mundo maior. Eu realmente acredito que se você não sabe quem é você, quais são suas habilidades, suas competências e muito mais que eu vou explicar agorinha, você não consegue entrar no mercado feliz. Porque muitas vezes você não vai fazer uma coisa que necessariamente você gosta. Esses dias mesmo, eu tava... tem um grupo de WhatsApp, tá? Se algum de vocês quiser participar, só me mandar um recado. Hoje nós já somos em 140, ainda temos aí umas 120 vagas. Porém, nesse grupo, outro dia eu desabafei. Tem uma coisa que se você já estuda mercado, se você já se entendeu como empreendedor, você já deve ter visto, principalmente
nessa coisa do negócio online, né, que está muito em voga agora no Brasil, existe um pensamento que é o seguinte: você tem que escolher o cliente certo, aquele que vai te dar lucro. Depois você pensa o que ele precisa. Aí você monta o seu negócio em cima disso e vai ganhar muito dinheiro no mercado. Cara, se você fosse um fabricante de cerveja, talvez você entendeu o tipo de cerveja que vai agradar mais ao paladar do teu cliente, fazendo com que ele compre mais de você se você produzir essa cerveja. Talvez, olhando assim, você consiga ser muito bem sucedido, não duvido. Mas o nosso serviço tem uma peculiaridade. Nós somos o nosso negócio, tá? Se você, por alguma razão, decide investir o seu tempo, o seu trabalho, dentro da psicologia, numa área, num assunto, numa coisa que não faça sentido com quem você é ou com quem você acredita, não vai dar certo. Você não vai conseguir sustentar essa estrutura, tá? Então, por mais que você saiba que hoje existam recursos para te ajudar a desenvolver uma melhor proposta de valor, agregando mais assim conteúdo e qualidade para o seu cliente, ou sabendo que existem ferramentas como o modelo Canvas de negócio, modelagem de negócio, para te ajudar a agregar valor para a tua empresa e também agregar valor para o grande mercado lá fora, se você não estiver satisfeito e se tudo isso que você escolheu fazer não tiver a ver com quem você é, isso tudo cai por água abaixo. Tem uma história que eu conheço de uma das pessoas que eu acompanhei que eu achei muito curiosa e vocês vão achar até polêmica. Essa pessoa, ela se formou em psicologia depois de já mais idade. Foi uma pessoa que decidiu por esse curso, por seu curso que sempre sonhou, mas na cidade dela ela sentia que não ia ter abertura para essa profissão, então ela resolveu trabalhar com outras coisas, se aposentou, foi fazer psicologia. E hoje ela vive de psicologia. Porém, a gente descobriu que, na verdade, não é bem psicologia, né? Porque ela trabalha com algumas técnicas que vão para além do nível que a psicologia enquanto ciência consegue compreender. E é isso que faz o olhinho dela brilhar. Quando ela fala para mim da importância de se estudar os níveis ampliados de consciência e de espiritualidade, e o tanto que isso faz curar lá no fundo as dores desse cliente, ela fala isso com gosto e a gente sente que é isso que ela sabe fazer. E que ela entrega isso para as pessoas que vão fazer esse trabalho com ela. Mas ela tem consciência que isso não é psicologia. A psicologia enquanto ciência não te oferece coisas nesse nível, não trabalha espiritualidade dessa maneira. Então ela conscientemente tomou a decisão de cancelar o CRP e se apresentar enquanto terapeuta. Ou seja, seguindo assim a sua identidade, aquilo que fazia sentido para ela e que ela já tinha vivido e acreditado. E você? O que você vive, o que você acredita, o que dentro da psicologia, na sua vida particular, faz sentido? E mais, você, psicólogo, já parou para fazer essa autoanálise de se olhar enquanto alguém que vai ser um produtor de conteúdo, enquanto alguém que vai ser dono do negócio, que vai ter um propósito, uma missão para agregar na vida de alguém? Talvez sim, talvez não. Talvez você tenha feito isso numa conversa, num bate-papo com seus amigos da faculdade. Talvez tenha feito isso em alguns momentos na sua terapia. Mas isso que eu vou te propor é um aprofundamento. A gente vai conversar agora sobre a tal identidade profissional e o tanto que ela é importante e fundamental para você estruturar o restante do seu negócio. Mais um exemplo para você entender por que ela é importante é você perceber o seguinte. Hoje em dia, ainda bem, você vai ver aqui daqui a pouco, ou já viu ou vai ver ainda a palestra do Bruno Rodrigues. É um cara fantástico falando sobre marketing para psicólogos. Não deixem de assistir, tá? Se perdeu, compra o congresso para assistir, vale muito a pena. E ele fala sobre a importância de você saber vender o seu negócio. Então ele atua basicamente aqui nesse nível. E, claro, integrando isso aqui, né? Para o seu negócio funcionar, tá? Para a regulação do seu negócio, sem vender, sem aparecer nenhum negócio se segura. Então pega aí caneta, papel, para anotar. A gente vai ter aqui as ilustrações para vocês não se perderem. Mas vão comigo, vocês vão entender o passo a passo de tudo que é trabalhado para você compreender mais ou menos você enquanto uma completude. Claro que não é completo, os psicanalistas não briguem comigo, mas é uma sensação de que você consegue compreender racionalmente os pontos que precisam ser trabalhados para você começar o seu negócio.
Tudo bem? Bom, primeiro passo. Eu acredito, isso é claro, pela minha formação, pela minha experiência, que você precisa saber muito bem quais papéis sociais você desempenha, tá? Papéis sociais são o quê? São as suas atividades no dia a dia. Você é mãe, você é filho, você é irmã, você é profissional, você é amiga, enfim, você executa vários papéis com vários vínculos no seu dia a dia. E esses papéis, esses vínculos vão dizer de como você atua. Vou te dar um exemplo. Uma outra moça que faz consultoria comigo é mãe de um bebê recém-nascido. O fato dela ter um bebê praticamente recém-nascido, agora tá para fazer 2 anos, é um bebê bem novinho, dificulta algumas atividades. A gente estava até discutindo essa questão de como ela precisa se organizar no tempo para conseguir executar tudo que ela vai precisar fazer. Tá vendo que complicado? Mas não é impossível, é uma questão de organização. E se você não sabe quais são os papéis que você desempenha, vai ficar mais difícil ainda pensar em como seria isso. A gente sabe que o apoio familiar, por exemplo, ter uma relação bacana com a sua família, ainda mais nesse início de vida empreendedora, pode ser bacana. Eles podem te salvar naquele mês que o paciente sumiu e que você precisa de um help. Agora, se você não tem uma relação bacana, você vai ter que desenvolver outros papéis. Talvez ter um outro trabalho, talvez ter pessoas que poderiam te emprestar uma grana numa situação de dificuldade. Ou simplesmente ter sim uma reserva que você trabalhou em outra coisa e guardou e aí você vai começar. São essas pessoas que te fornecem essa sua realidade. Eu vejo muita gente que os pais não apoiam, não entendem o que é a psicologia, porque nem se formaram na faculdade, então isso é uma coisa nova, enfim, são muitos exemplos. Porém, o que eu acho que é importante de você fixar disso? Conheça, entenda e descubra os prós e os contras desse papel que você vive. Além dos papéis, um ponto essencial para você descobrir é o que eu chamo do seu propósito. Mas aqui o propósito para mim não tem nada a ver com aquela coisa que está na moda de espiritualidade, você vai encontrar o seu propósito de vida enquanto quase uma coisa divina. Se funciona assim para você, vai fundo. Mas o que eu estou querendo te dizer é uma coisa um pouco mais prática. O propósito para mim é a união de 4 pontos essenciais, tá? O que você ama fazer, aquilo que te dá um tesão danado de acordar para falar, para fazer, para acontecer. O que você é bom fazendo, porque não adianta nada você amar uma coisa, mas você não é bom, as pessoas não vão valorizar, né? Chegando aqui no terceiro ponto, que é, o mundo precisa disso? Não adianta nada você ser apaixonado, ser muito bom e o mundo não precisar disso que você quer oferecer. E pensando na profissão, o seu propósito precisa te render uma grana, né? Então as pessoas precisam querer pagar por isso que você está se propondo a fazer, tá? Se você consegue desvendar, então, o que você ama, o que você é bom, várias atividades, o que poderiam te pagar para fazer e o que o mundo precisa, você aí descobre a sua vocação, a sua paixão, a possibilidades aí de missão, enfim, são várias possibilidades. Inclusive a sua visão também a gente consegue construir por essas variáveis, tá? Bom, então já temos papéis sociais e já temos propósito. A gente vai agora com o terceiro elemento. Você vai achar até curioso. Hobbies e diversão. Hobbies e gostos, coisas que você gosta de fazer para além do seu papel profissional. Isso pode te ajudar muito na hora de você bolar o seu modelo de negócio. Eu fiz teatro durante quase uns 5 anos na minha adolescência. Se não me engano, foi dos 12 aos 17. Foi a melhor época da minha vida. E eu trago isso até hoje. A facilidade que muitas vezes o pessoal acha que eu tenho para dar palestras, para falar no vídeo, tudo isso eu treinei e muito bem treinado no teatro. Foi uma coisa que eu gostei. Essa desenvoltura foi treinada, né? Eu era muito tímida quando era criança. E você? O que você gosta de fazer? Quais são as coisas que você tem a oferecer para as pessoas que você tem prazer? Você pode saber tocar um violão e trazer isso para sua terapia, como uma musicoterapia, por exemplo. Você pode saber desenhar e treinar desenho e criar atividades nesse sentido. Enfim, você pode ser uma pessoa que gosta de meditação, que gosta de várias outras coisas e vai incluindo essas atividades no seu trabalho, agregando cada vez mais valor para as pessoas. E claro, sabendo que você vai ter um lugar para descansar, né? Uma atividade que você vai fazer para relaxar quando você estiver já
trabalhado muito, precisar daqueles seus momentos de relaxamento que são muito importantes. Se você é uma pessoa que não tem isso, você fica com a sensação que você tem que trabalhar o dia inteiro. Bom, então já temos 3 aí. Vamos para o quarto. Capacidade de autoavaliação. O que é isso? É você conseguir de maneira razoável dizer quais são os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Você não precisa contar isso para ninguém no primeiro momento, mas é muito importante que você consiga saber. Por quê? Porque sabendo os seus pontos positivos e negativos, além, claro, de ampliar o seu autoconhecimento, ser uma pessoa mais legal, você também vai ter mais facilidade na hora da pivotagem. O que é pivotar? Você pode pivotar o seu cliente, ou seja, você pode achar que o cliente que você pensou no primeiro momento não é o melhor, você vai ter que fazer uma troca. Você pode pivotar a sua proposta de valor, às vezes você pensou em oferecer uma coisa, essa coisa não está agregando para as pessoas de verdade, você pode mudar. Você pode trocar a sua estrutura de negócio, às vezes a estrutura que você pensou não está boa. E você pode mudar até o mercado que você escolheu. Então, tudo isso, gente, tem que estar muito aberto, não pode ser um sistema fechado. Se você deixar esse sistema fechado, você vai ter dificuldades. O que isso tem a ver com a sua autoavaliação? Isso é um exercício pessoal. Eu conheço pessoas que têm facilidade de largar tudo, começar de novo, não se sentem mal por isso. Existem pessoas que têm como ponto forte serem muito persistentes, né? E às vezes como ponto negativo serem muito teimosas. E o fato delas serem teimosas e persistentes também faz com que seja difícil abandonar uma ideia. E aí acontece um fenômeno perigoso, que é você se apaixonar pelo seu modelo de negócio inicial e ficar resistente a qualquer tentativa de melhoria. E isso pode assassinar a sua carreira empreendedora, tá? Então, é muito importante que você esteja aberto. E se você descobriu que tem alguma coisa sua que não é assim tão legal, que você mesmo acha que precisa melhorar, invista para melhorar esses pontos, ok? Próximo item aqui que a gente precisa se dar conta, também tem a ver com esse que a gente acabou de falar. Autoestima. Qual que é a diferença? Autoestima tem a ver com a capacidade que você tem de gostar de você, de estar satisfeito com quem você é hoje e de transmitir isso para as pessoas. Se você não transmite satisfação com quem você é, com o que você faz, isso fica estampado na sua cara. As pessoas percebem que você não está feliz, que você não está satisfeito, que você não está pelo menos contente com o que você está fazendo. Lembra bem, autoestima não é autoestima exagerada. Tem gente que acha que a pessoa de autoestima é aquela que chega falando e acontecendo em qualquer lugar, que gosta de aparecer, enfim. Isso é uma pessoa com uma autoestima muito elevada e muitas vezes é um comportamento inadequado. Você pode ser uma pessoa comedida, tranquila, na sua, observadora e ter uma autoestima, porque você se aceita do jeito que você é. Se você não faz isso, você não consegue lidar com as críticas que vão vir durante todo esse seu processo de exposição. Você vai acabar sendo a cara, né? Você vai levar na sua cara a sua empresa, porque você oferece o seu serviço. Muitas das vezes, os negócios em psicologia são serviços diretos, né? Poucos são, mas existem também os que você tem funcionários, mas mesmo assim, você é o dono. A sua cara precisa estar de acordo com isso que você quer passar para as pessoas. Sem autoestima, você não vai conseguir fazer isso. Bom, de autoestima a gente pode passar para um tópico que eu acho que é essencial, tá? Ele é muito importante, que é a autoimagem, tá? Então, a autoimagem, ela tem a ver com como você percebe e como você enxerga a maneira como os outros te veem. A capacidade de você ter uma compreensão limpa desta percepção vai fazer com que você consiga fazer mudanças mais rápido ou fazer manutenções daquilo que são consideradas importantes, tá? Então, assim, um exemplo. Talvez você que esteja me assistindo não me conhece, nunca me viu. Mas se você for visitar o meu canal do YouTube, que é Patrícia Grilli Psicologia, você vai perceber que os meus vídeos são vídeos coloridos, vídeos alegres. Por coincidência, eu já tô de preto. Foi uma coincidência. Mas, normalmente, os meus vídeos são extremamente coloridos, alegres, divertidos, pra cima. Isso faz com que as pessoas criem aí milhões de percepções sobre mim. Tem gente que acha que eu sou infantil, porque onde já se viu tanta coisa colorida. Tem gente que acha que eu sou engraçada. Tem gente que acha que eu sou leve, divertida, que traz a psicologia de um jeito bacana. Enfim, cada um aí vai criar uma percepção.
Quando eles criam essa percepção, eles criam isso partindo da imagem que você transmite. Então perceba bem a diferença entre imagem e autoimagem. Imagem é isso, é o que você jogou, o cara foi lá, fez uma leitura e te deu. Autoimagem vem quando você pega isso que ele te falou, junta com o que você sentiu, mistura, fica com o que é legal e joga fora o que não é. Aí você tem uma autoimagem bacana, bem constituída, madura. Sem isso, o seu negócio fica frágil, tá? Porque, principalmente na hora de construir o marketing, né? Entendendo que você vai produzir conteúdo relevante para o público que você escolher. Se você não gosta do que você transparece, como é que você vai fazer isso? Eu tenho várias pessoas que eu conheço que têm vergonha de gravar um vídeo. Não por falta de treino, mas porque se acham feias. Isso faz alguma diferença? É o conteúdo que você está transmitindo. Se você não gosta da sua cara, coloca um folder na sua frente, pede para o editor colocar uma imagem e vai só com a sua voz, faça podcasts, mas não deixe de produzir, criando esse tipo de empecilho. Ah, mas eu sou tímida, eu não consigo falar em público. Você não está em público, você está olhando para uma câmera. Se você treinar, olhar para o buraquinho no meio da câmera, entendendo que você está transmitindo uma mensagem que faz sentido para você e que você acredita que você vai agregar para o mundo, não tem por que você ter receio. Tudo isso tem a ver, então, com esse tópico, que é o tópico da autoimagem. Se você não tem isso desenvolvido também, sua identidade vai ficar fragilizada. Caminhando, então, eu vou para um ponto que eu acho ele essencial. Capacidade de autogerenciamento. O que isso quer dizer? Você tem que ser capaz de fazer escolhas positivas de acordo com a tua realidade do momento. Exemplo, se você está na fase do seu negócio, que você já entendeu quem você já tem aí uma missão, visão, valores, uma ideia, um desejo, você já sabe como você é e como você vai poder ajudar as pessoas, legal. Você começa a pensar em quem podem ser os seus possíveis clientes lá na frente. E se você não tem autogerenciamento para poder fazer várias pesquisas e não se confundir nas respostas? Pensa só. Faz de conta que você quer saber se os seus melhores clientes são homens, são mulheres ou são adolescentes. Você ainda tem dúvidas quanto a isso em determinada situação? Você pode fazer pesquisas separadas para isso. Se você se confundir e misturar os dados, seu resultado não vai ser muito legal. Então, autogerenciamento tem sim a ver com organização, tem a ver com a capacidade de você tomar decisões bem tomadas. E saber escolher o melhor modelo de negócio para o seu empreendimento, saber escolher em que mercado você vai lançar isso. Se você está falando com pessoas de classe A, você não vai entregar panfleto, né? Você tem que pensar muito bem com quem você está falando, como você vai fazer isso. E lembrando que você não tem chefe, o que é maravilhoso, mas pode dar um trabalho dobrado. Você tem que se organizar. É você que tem que cuidar da sua rotina, da sua agenda, de como você vai funcionar. Se você tem ou não uma secretária, muitas vezes ela vai organizar apenas os horários da semana. Mas é você que sabe a história daquele paciente, o que aconteceu. Ou então, se você está numa organização, aquelas pessoas estão passando por que situação. Imagina se você mistura tudo, se você não consegue tomar uma decisão no momento de crise. Eu conheci um psicólogo, Mozart, que faz um trabalho bem legal sobre finanças para psicólogos, inclusive. E ele tem uma especialização em psicologia dos desastres, né? Que ele trabalha no Exército, no Rio de Janeiro. Imagina se ele não tivesse uma ótima capacidade de autogerenciamento para cuidar de conflitos reais, de pessoas que sofreram acidentes, que pessoas que sofreram situações de tráfego, estão presas, enfim. Autogerenciamento, então, é essa capacidade de você não se perder e lembrar dessa coerência, dessa harmonia, tá? Vamos caminhar, então, agora para o ponto que eu acredito ser, na minha opinião, o mais importante e talvez a coisa mais relevante para você descobrir de você mesmo, para dar aquele toque que faltava no seu negócio e tornar essa história toda cada vez mais autêntica, mais inovadora, mais a sua cara, né? Personalidade. Não interessa através de qual teoria você vai descobrir a sua. Eu utilizo uma teoria que não é da psicologia, mas é do psicodrama, e para mim faz mais sentido através do meu trabalho. Eu utilizo a teoria dos temperamentos, mas esse é assunto para outro vídeo. Enfim, eu basicamente
classifica as pessoas em 4 grandes tipos e através desses grandes tipos a gente consegue chegar em características muito aprofundadas e certeiras a respeito das pessoas. Por exemplo, se elas são mais falantes, criativas, divertidas, ou se elas são mais trabalhadoras, guerreiras e focadas, ou se elas são mais pensadoras, planejadoras, voltadas para o outro, ou se elas são mais de cuidar das pessoas e às vezes se esquecer um pouquinho em prol desse benefício. Bom, não me aprofundando muito, só um exemplo. Você pode fazer qualquer teste de avaliação psicológica, tá? Esses testes online, que hoje em dia a gente sabe que algumas empresas têm acesso, são bem legais. Ferramentas de assessment, de coach também, vou te dar nomes interessantes. Qualquer teste que você veja nas editoras, como a editora Vetor, que faz vários testes de personalidade, vão te dar aí nomenclaturas, porque o que a gente precisa são de nomes, de significados que se remetam a como você funciona na sua essência. Por que isso é interessante saber? E por que eu acredito que isso é fundamental para dar o toque que falta para o seu negócio? Por exemplo, se você é uma pessoa que entende que enquanto psicólogo, o seu foco, que tem a ver com o que você acredita, é genuinamente ajudar os outros e fazer com que essas pessoas se desenvolvam, mesmo que você, muitas vezes, fique na retaguarda, contanto que elas se desenvolvam. Então, uma característica um pouco aí de mártir, de ser um doador de significado e de amor para essas pessoas, você vai ter tipos de negócio e tipos de público que você vai poder atender com mais facilidade. Se você é um cara mais proativo, que toma decisões, que tem essa empolgação, que vê longe, que consegue fazer coisas que todo mundo acha que são muito difíceis, talvez você não vai entregar a mesma sensação de acolhimento, de carinho que essa galera que eu falei de antes poderia. Não estou dizendo que você não possa ser uma pessoa acolhedora. Claro que você pode, mas talvez o seu jeito de acolher seja botar a pessoa para fazer tarefas, seja botar a pessoa para andar, seja botar a pessoa para frente. E nunca aquela coisa de pôr no colo e ouvir com muita paciência. Eu sei que você aí do outro lado é de um jeito que é só seu. E tem coisas que você consegue fazer, tem coisas que você não consegue fazer, tá? Isso é importante você ter clareza. E não entrar num negócio que vai te exigir habilidades que você tem muita dificuldade. Ah, Patrícia, mas eu quero me desenvolver em coisas novas e superar desafios. Legal, vai fazer isso depois. Deixa para esse primeiro momento você aproveitar o que você já tem, caramba, o que você já tem de habilidade, o que você já tem de bom. Não precisa ser tudo difícil. A gente já estudou 5 anos na faculdade, a gente já fez uma pós-graduação, já ralou pra caramba para conseguir uma estabilidade financeira e tocar o nosso negócio, poder inovar. Então por que você tem que fazer isso ficar difícil? Não tem necessidade. Você pode sim começar com isso que você já tem aí do outro lado. É mais ou menos esse recado que o conjunto de habilidades que constroem aí o que eu chamei de identidade profissional tem para oferecer para você. Se você consegue descobrir, se apropriar, realmente escrever no papel tudo isso, fica muito mais fácil de você chegar num designer de marca para construir a sua logo, como a minha, que eu tive um trabalho para fazer isso. Fica muito mais fácil você chegar num profissional de marketing digital, explicar para ele o que você quer. Fica muito mais fácil você ir no Sebrae pedir indicações sobre finanças, porque você já vai entender onde pega a dificuldade para você. Talvez você descubra que nem pega, né? E aí você vai procurar uma ajuda com outras coisas e aí por diante, tá? Uma avaliação dessa é uma avaliação psicológica, sim, é uma avaliação do seu funcionamento geral para você estar apto para poder iniciar a sua vida empreendedora, que requer de você uma atitude empreendedora. Sem essa atitude empreendedora que vai de acordo da sua essência para o mundo, se você não tem tesão por isso que você escolheu fazer, você também não tem forças. Se você não se inspira todos os dias com aquilo que você quer realizar, você cai, você cansa, você desiste. Você realmente tem que querer fazer isso acontecer, tá? Não que isso seja certo, mas ontem mesmo, eu lembro que acho que eu fui dormir, já era mais de 3 horas da manhã, porque eu prometi que eu ia fazer um vídeo sobre determinado assunto pro pessoal que me segue. Fui dormir tarde, mas eu consegui fazer e vou entregar. Então,
Caramba, mas você ficou até 3 horas da manhã? Não me vangloriando disso, mas caramba, foi uma coisa que eu sabia que era muito importante e eu não vi a hora passar. E é isso que eu quero que vocês sintam do outro lado. Não estou aqui com um papo furado de que você tem que fazer o que você ama, que vai ser muito fácil e muito gostosinho criar um negócio que é a sua cara. Vai ser, mas não é nem um pouco fácil. E tem momentos que são sim difíceis, como em qualquer jornada profissional. Não queira imaginar que só conhecendo a si mesmo você vai desenvolver o melhor negócio do mundo. Claro que isso sozinho não é suficiente, mas se você não desenvolve este primeiro momento, esse primeiro autoconhecimento, esse grounding, né? Essa pisada no chão para entender de onde você parte, você não consegue caminhar por todo esse caminho com qualidade. Só lembrando, tá? Lembre-se do seguinte, não é porque você se descobriu e entendeu qual pode ser a sua proposta de valor, ou seja, aquilo que você oferece para as pessoas, aquilo que te diferencia, que você necessariamente vai conseguir vender, tá? A gente tem que pensar no segundo momento. Depois que você fez todo esse levantamento de quem é você, agora é hora de fazer todo esse levantamento do seu público. E aí fazer o que no psicodrama a gente chama de encontro entre você e o seu público ideal, que você quer atingir. Vocês precisam se encontrar. Você precisa se pôr no lugar desse público. E esse público tem que ver você da onde você parte. E aí sim, quem sabe, vocês vão trocar não só cartões, mas trocar aí tempo, investimento e um bom trabalho, um bom resultado, tá? Saber da sua identidade te ajuda, então, a saber quais são os ganhos que você pode oferecer para o seu público-alvo, quais benefícios, né? Ganhos e benefícios você consegue oferecer, quais analgésicos você consegue produzir, ou seja, coisas que você oferece que vão resolver reais problemas daquela pessoa e te ajuda a criar serviços e produtos muito mais alinhados com a sua identidade. Você vai ter mais coerência, fidedignidade, clareza em tudo que você fizer. As pessoas vão te ver num congresso, vão te ver no seu canal do YouTube, vão te ver numa palestra presencial, vão te ver numa consultoria e vão sentir unidade, vão sentir que você é de verdade. E é isso que eu quero que vocês aí do outro lado aprendam a fazer. Bom, gente, essa foi a minha contribuição aqui para o congresso. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que vocês assistiram. Não sei se é novidade ou não. Se for, espero que você goste desse assunto e queira saber mais. Para se informar mais sobre o que é identidade profissional, entendendo a fundo e para a sua vida particular esses tópicos que foram falados aqui, você pode conhecer o meu trabalho nas redes sociais. Tem aqui o meu canal do YouTube, que é o Patrícia Grilli Psicologia. Hoje a gente já somos mais de 800 inscritos, então é um prazer receber você lá também. Tem a minha página, o meu grupo fechado no Facebook, que se chama Inspiração e Força para o Psicólogo Empreendedor. Você pode fazer parte. E me achar aí no Instagram, como Patrícia Grilli. Todos os dias tem aí umas postagens de imagens inspiradoras para você. Comentei também no grupo do WhatsApp, que é um grupo muito ativo, muito interessante, que as pessoas amadurecem a cada dia que passa. Nós já temos aí uns 5 meses de grupo e é surpreendente os resultados do pessoal com as trocas que são feitas ali. Gostaria de convidar vocês para uma coisa maravilhosa que está agendada agora para o finalzinho aí, logo depois do congresso. Você vai ter um mini curso falando sobre autoconhecimento e autogerenciamento para o psicólogo empreendedor. Eu convido vocês para vir junto comigo nessa jornada. Vão ser aí 4 vídeos iniciais maravilhosos, que vão contar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre como eu conheci isso, tudo que eu estou falando para vocês e como isso pode impactar de forma muito positiva na sua jornada empreendedora. Porque como vocês viram, a identidade profissional é o coração do seu negócio. Um beijo, espero que vocês tenham gostado, que vocês viram e até os próximos congressos e os próximos vídeos. Tchau!